Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula, mais um passo rumo ao nosso aprendizado. Pega aí teu livro de português, vem aqui na página 80. Mas é só atividade, é sobre o quê? É sobre o nosso texto informativo que a gente viu na aula anterior. Então, o texto, leitura do texto informativo, um gigante que tem medo de abelha, né? Lembra do gigante que é o elefante, que apesar de enorme, ele tem medo da abelha, que é pequena, certo? E aí, cada box desse traz uma informação sobre o elefante e todos os boxes, gente, tem um título, tá bom? Por que eu estou falando isso? Eu quero que vocês observem que lá nas questões, haverão perguntas em que você vai vir aqui no texto e você vai ler, vai estar escrito, você só vai identificar e escrever lá. Isso chama, gente, informação explícita, ou seja, são informações que estão escritas no texto, que a única coisa que você tem que você tem que compreender o que a pergunta quer, ir lá no texto, identificar e escrever. Isso chama-se informação explícita, é o que está escrito. Mas também tem questões lá que não está escrito, mas você consegue compreender a partir do momento que você lê. Essas informações que não estão escritas, mas que você consegue entender, elas são chamadas de informações implícitas, porque elas estão lá, estão aqui no texto de forma implícita, certo? De forma que dá para você compreender que elas existem sem que elas estejam escritas. Então, toda a questão lá, você leu a questão, você volta aqui no texto para resolver. Na página 80, começa a interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. 1. De acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelhas? Vamos relembrar já, aproveitar com vocês para esse momento, para fazer um link, para relembrar sobre a pontuação. Meus amores, é muito importante aprender a colocar a pontuação adequada em cada frase, tá? Olha, a vírgula, ela separa duas orações, né? O ponto de interrogação indica que é uma pergunta, a reticência indica que ainda falta completar aquela frase, que ainda tem alguma coisa que não foi dito, né? Nós temos a exclamação, que ela é de surpresa, de espanto, né? Expressões, o ponto final, que assim, diz assim, a frase acabou aqui, comece outra, certo? Então, é importante que vocês lembrem disso. Além do uso da pontuação adequada, também é importante a gente saber a entonação que se dá a cada frase de acordo com a pontuação. Se vocês observaram aqui, eu li a frase assim, de acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelhas? Ou seja, na vírgula eu dei uma pequena pausa, porque está separando a oração da outra, e aqui eu entonei para que as pessoas compreendessem que era uma pergunta, porque se eu ler dessa maneira, de acordo com o texto informativo, porque os elefantes têm medo de abelhas. Ou seja, ninguém vai compreender que você está perguntando, vai pensar que você está só falando, contando alguma coisa, tá? Então é importante o uso da pontuação e a entonação. Então, vamos voltar aqui. Quando você lê a questão 1, você vai lá no texto e você vai procurar onde que está escrito aqui que ele tem medo de abelha e você vai escrever aqui com a letra bem bonita. No 2 fala assim, responda de acordo com o texto. Olha 2 pontos, tá vendo? Por quê? Porque aqui vai dar introdução a uma lista de perguntas, tá, gente? Por que não colocou a pergunta toda de uma vez? Porque o início aqui é a mesma. Aí o que ele fez? Iniciou a pergunta, colocou reticências e aqui na letra você pode ver que tem as reticências, ou seja, dizendo que aqui é continuação daqui, tá bom? Então vamos lá. Responda de acordo com o texto. Por que o elefante tem medo de memória? Por que o elefante tem boa memória? Você vai lá no texto, procura por que o elefante tem boa memória e você responde aqui. Letra B, por que o elefante dorme em pé? Vai lá no texto, procura, identifica e escreve aqui com uma letra bem bonita. Letra C, por que o elefante abana as orelhas? Procura lá também que você encontra. Tô doida, tô curiosa para ver o que vocês vão descobrir. Letra D, por que o elefante toma banho com lama?
Eita, ele toma banho com lama. Vocês lembram, né, que a gente leu isso no texto? Então, vai lá, procura direitinho e escreve aqui. Na questão 3 diz, o elefante é um herbívoro. Herbívoro, meus amores, vocês sabem o que é um animal herbívoro? O herbívoro, ele só se alimenta de vegetais, de plantas, de folhas e de tudo que vem da natureza. Ou seja, ele não é carnívoro, ele não come carne, tá? Essa resposta que vai colocar aqui, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque lá no texto diz, porque o elefante é um animal herbívoro. Do que ele se alimenta? Vai lá no texto e procure. Eu só quis dar informação que significa herbívoro, mas vai lá no texto, procura do que ele se alimenta e escreve aqui, que lá tem várias opções, né? Não são todas as informações, mas tem bastante para você colocar aí. Na página 81, questão 4 diz, cada um dos boxes do texto informativo que você leu vem com um título. Também já mencionei isso quando eu falei ali do texto, né? Observe esse título, GPS embutido. É um título, você está vendo que ele está destacado, né? Está acima e ele não tem pontuação ao final. Em título a gente não coloca ponto final. Bom, a boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Olha o ponto final dizendo que acabou por aqui esse parágrafo, certo? Então, esse box acabou por aqui. Aqui é a informação do que é GPS, que ele vem do inglês, Global Position System, tá? Meu inglês não é bom mesmo, porque eu falo português mesmo, mas é isso, é um sistema de posicionamento que utiliza satélites para enviar informações sobre localização, ou seja, o GPS ele envia a sua localização ou a localização do que você realmente busca, né, através do satélite. Ele pega as imagens do satélite, a informação do satélite e envia para você, certo? Aí aqui, ó, isso aqui é referente à questão 4. O autor escolheu o título GPS embutido para esse boxe, provavelmente porque os elefantes. Então, vou repetir a questão, o enunciado. Ó. O autor escolheu o título GPS embutido para esse boxe, provavelmente porque os elefantes. Tem um aparelho embutido no corpo? Tem boa memória para guardar caminhos? Aprende o caminho e não o esquecem? Dependem das mães para lembrar o caminho. Então, você vai ver, lá no texto vai estar escrito exatamente assim? Não, mas você vai procurar aqui, até aqui mesmo, porque já está aqui, e você vai relacionar. É o que eu chamo de informação implícita, tá? Você vai entender por que vocês acham que o autor escolheu esse título. 5. Abaixo do título, um gigante que tem medo de abelha, há esta informação. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Meus amores, eu quero também mais uma vez chamar a atenção aqui. Aqui tem esses colchetes, tem reticências dentro e aí fecha colchete. O que isso significa? Significa que o autor aqui foi lá no texto e pegou só uma parte, ele não pegou do início. Por isso está dizendo que para cá tem mais coisas escritas que no momento a informação que a gente precisa é só dessa, tá? E lembrando aqui, ó, mais uma vez, o ponto de exclamação, né? O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Quer dizer, é uma coisa que dá, tipo, curiosidade, espanto, algo desse tipo, né? Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. Então, você volta lá no texto, você lê por quê, e aí você vai explicar, pode ser com suas palavras. 6. De acordo com o texto informativo, em que momento os elefantes emitem sons que lembram um choro? Vai lá no texto, porque é de acordo com o texto. Então, vai lá, procura a informação e coloca aqui. Tem um momento em que eles emitem um som que parece choro. Que momento é esse? Então, escrevam, tá bom? Por hoje é só. Nossa aula de português termina aqui, mas na próxima aula a gente dá continuidade, tá? Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Qualquer coisa me pergunta, ou lembrando, volto a repetir, né, o que eu disse antes, volte ao texto toda vez que for resolver uma questão. Lê o enunciado, vai lá no texto, tá? Esqueci direito como é que é. Volta novamente no enunciado, volta no texto, até vocês descobrirem a resposta correta. Beijo da Pro e até a próxima.